aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre o princípio de Stevin e manômetros. Então vamos lá, para que serve esse princípio de Stevin? Ele ajuda a gente a calcular a pressão aqui na estática dos fluidos, ou seja, nosso fluido está paradinho. E aí, ele vai ajudar a gente especificamente com esses tipos de questões aqui. Como calcular a pressão em A de um tubo em U? Então, vamos imaginar aqui um tubo em U, certo? A gente quer saber a pressão em A, e aqui nesse caso ele está aberto, né? Uma das extremidades está aberta para a atmosfera. Como é que a gente calcula essa pressão aí? Bem, o princípio de Stevin vai ajudar a gente. E o princípio, ele diz o seguinte, que pontos na mesma altura em um mesmo fluido têm pressões iguais. Repara que é muito importante estar na mesma altura e no mesmo fluido, para a gente poder aí igualar as pressões. E aí, igualando as pressões, a gente consegue calcular a pressão que a gente quer. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Olha só, eu escolhi aqui dois pontos que estão na mesma altura, certo? Que são M e N. E será que eles estão no mesmo fluido também? Olha, o N, ele está aqui nesse fluido azul. E o M, ele está na interface, né, entre um fluido e outro, sendo que um deles é o azul. Logo, como ele está na interface entre esse fluido e aqui a gente tem o mesmo fluido, então sim, eles estão no mesmo fluido, estão na mesma altura, e aí a gente vai poder igualar as pressões. Então, a pressão em M vai ser igual à pressão em N pelo princípio de Stevin. Mas como isso ajuda a gente a encontrar a pressão em A? O que acontece é o seguinte, a pressão em M, ela está relacionada com a pressão em A. E como é que ela está relacionada? É o seguinte, A aqui é um gás, certo? Existe um gás na região A. E aí, esse gás está exercendo uma pressão aqui nesse ponto M. A pressão vai ser justamente PA. E aí, a gente não sabe quem é ela, ou seja, a gente não sabe calcular aqui PM, mas sabe que ela é PA. Só que, pelo princípio de Stevin, olha só com quem a gente vai poder igualar, com a pressão em N. E a pressão em N a gente sabe calcular, como pelo cálculo da pressão. Aqui a gente tem uma coluna de líquido e ele está aberto para a atmosfera. Então, o cálculo da pressão N vai ser a pressão da coluna de líquido, que é ρGH, mais o PATM, certo? Então, assim, a gente consegue aí, pelo princípio de Stevin, igualar PM com PN, e aí, consequentemente, a gente consegue calcular o PA, que vai ser ρGH mais PATM, isso porque a gente conseguiu achar essa expressão pelo princípio de Stevin, pegando dois pontos, eles estando na mesma altura e no mesmo fluido, e aí igualando essas pressões desses pontos, certo? Então, o princípio de Stevin vai ser bem útil pra gente aí em tubos e em U. E aí, uma coisa que pode estar na sua cabeça é o seguinte, como escolher, né, esses pontos? Bom, aí eu vou te ajudar. É o seguinte, para você escolher esses pontos, a gente vai evitar ao máximo complicar a situação. Então, a gente vai dar uma lida no enunciado e vai ver onde tem mais informações, ou seja, pontos que tem mais informações ali sendo ditas, certo? E a gente vai ver o que o enunciado pediu. A partir daí, a gente vai escolher o que for mais simples fazer a conta, certo? Beleza, então é assim que a gente usa o princípio de Stevin, certo? A gente aprendeu assim, pelo princípio de Stevin, então, a calcular a pressão num tubo em U. Show de bola, nesse caso aqui, beleza? Show! E agora a gente vai aprender o seguinte, e se o tubo estiver fechado, como nesse caso aqui? Como é que faz? Será que vai ser igual, vai ser diferente, tem outra forma? Vou te mostrar isso também. Bom, a gente viu aí como o princípio de Stevin funciona. E aí, nesse caso do tubo fechado, uma das coisas que a gente gostaria de calcular, né, que o enunciado gosta de pedir, é a diferença de pressão entre as extremidades, certo? PA menos PB aqui nesse caso. E aí, o primeiro passo é o seguinte, calma, eu sei que é diferente, né, um do outro, mas não arranca os cabelos porque vai dar tudo certo. E Stevin, eu sei que daria trabalho, porque às vezes quando a gente tem um tubo em U, a gente tem esse tubo e ele tá fechado, o que acontece? A gente pode ter que aplicar Stevin mais de uma vez e aí fica mais complicado. Porém, a gente tem um outro método, que é o somatório de pressão. Esse método ele é baseado, né, na estática dos fluidos, então ele serve aí para o caso de fluido parado. E no caso de fluido parado, o somatório de forças é igual a zero. Então, por que eu falei somatório de pressão e não de forças? É o seguinte, porque se a gente considerar que o tubo, né,
não vai mudar a área, né? Ou seja, a área vai ser constante, né, desse tubo do começo até a outra extremidade. Então, o que vai acontecer? Como a força, né, pressão, pode ser escrita como pressão vezes a área, então a gente vai poder, olha, cortar aqui a área, certo? Porque vai ser a mesma aí, vai ser constante. Então, a gente fica com um somatório de pressão igual a zero, certo? Show de bola! Então, esse método, ele tem um passo a passo e chegou a hora de aprender este passo a passo do somatório de pressão. Bom, o coração do método é o somatório de pressão igual a zero. Show! E aí, primeiro passo é o seguinte, escolher a extremidade para partir. Então, a gente pode escolher qualquer uma delas, certo? E aí, mas a gente tem que, no primeiro passo, escolher uma delas. Beleza, escolheu, aí a gente percorre o caminho até a outra extremidade. E aí, o passo 3 é uma regrinha. Como é que a gente vai percorrer esse caminho? Né? Se eu estivesse aqui vindo do A, esse é o caminho. Do B, esse é o caminho. Bom, a regrinha é a seguinte. Se a gente passar, né, pela coluna de líquido descendo, então o valor que a gente vai colocar é positivo. E subindo, então o valor que a gente vai colocar é negativo. Ai, Gi, não entendi. Calma aí, o que você está falando? Subindo, o que é positivo? O que é negativo? Vou lá fazer junto com você agora. Vamos fazer junto para entender isso daí. Vamos lá, a gente quer saber PA menos PB. Pelo método do somatório de pressão, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, a gente escolhe uma extremidade para partir. E eu vou escolher essa extremidade aqui, PA, certo? Então, como eu escolhi ela para começar, então vou colocar aqui, PA, certo? Beleza, daí a gente vai percorrer o caminho até a outra. Esse é o caminho, certo? Já que eu escolhi começar aqui. Daí, a coluna de líquido que a gente percorrer descendo, ela vai ser positiva. Então, se é positiva, eu coloco aqui, como a gente está descendo aqui agora, eu vou colocar aqui o sinal positivo. E o que vai vir aqui? O que eu vou somar? Eu vou somar, né, justamente a pressão dessa coluna de líquido. E qual vai ser a pressão? ρGH. No caso aqui é ρ1, porque é o fluido 1, e H1, que é essa altura que eu estou percorrendo, tá bem? Então, ρ1, GH1. Ok, agora eu vou continuar e eu continuo descendo, só que no fluido rosa. Se eu continuo descendo, então coloco aqui mais. Só que como eu estou no fluido rosa, então vai ser ρ2, certo? A massa específica dele é ρ2. E aí a pressão vai ser ρ2G e aqui a altura dele que eu estou percorrendo é x. Então vou colocar aqui x, certo? Daí agora eu vou subir. Beleza? Porque aqui, ó, desci, desci, agora chegou a hora de subir. Se eu vou subir, então o sinal é negativo. E aí, eu tô subindo, olha, no fluido rosa, então ρ2, G, e aí a altura que eu tô subindo aqui é x, certo? Beleza. Aí agora eu tô subindo de novo, então sinal negativo. Menos ρ2, tô no mesmo fluido, que é o rosa, G, e tô subindo essa altura H2. Ok? Show de bola! Aí, finalmente, a gente vai para o fluido verde, e aí, como a gente está subindo nele, então a gente coloca aqui menos, então a gente fica com ρ3, que é o outro fluido, né? O fluido verde, G, e a altura que a gente está subindo é H3. Finalmente, a gente chegou na outra extremidade, que é PB. Como a gente chegou na outra extremidade, a gente coloca aqui menos, certo? O valor da pressão naquela região, que é PB. Tudo isso é igualado a zero. Então, esse daqui é o passo a passo, né, resolvido para esse tipo aqui, para essa questão. Então, assim, a gente sabendo o H1, o H2, o H3, a gente consegue, e sabendo as massas específicas dos fluidos, certo? A gente consegue calcular PA menos PB. Lembrando aqui o seguinte, que geralmente os enunciados vão fornecer os valores de H1, de H2 e H3 e não vão fornecer esse valor aqui de X. Eu coloquei aqui de propósito para te mostrar justamente que, olha só, ρ2gx e aqui menos ρ2gx. A gente vai cortar. O que isso significa? Significa que essa parte, né, que a gente desceu nesse fluido e aí subiu a mesma altura que a gente desceu, né, no mesmo fluido, essa parte aqui, ela vai ser cancelada, certo? Então a gente não precisava nem levar em consideração. Mas eu coloquei aqui para você perceber como é o método, certo?
Mas aí no exercício você já pode, né, considerar essas alturas, né, que eles realmente descem e realmente sobem. Essas partes que eles descem e sobem à mesma altura, a gente cancela, certo? Beleza, então vamos fazer um resumão? É o seguinte, sobre o princípio de Stevin, a gente usa ele, né, na estática dos fluidos, geralmente para os tubos abertos. E aí, no mesmo fluido com a mesma altura, a gente tem pressões iguais. Para tubos fechados, geralmente a gente usa o somatório de pressão igual a zero quando a área é constante, lembrando que isso também é válido na estática dos fluidos. E os manômetros são instrumentos que medem a pressão, ou a diferença de pressão, né, o ΔP. E isso vai ser muito pedido nos exercícios. Vamos lá, então, treinar aí mais exercícios? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!